No ano de 1919, na cidade de Linköping, na Suécia, o missionário Gustavo Nordlund recebeu um chamado extraordinário de Deus. A paz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor bendito. Queridos irmãos, no ano de 1919, o mundo testemunhou o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse mesmo ano, na cidade de Linköping, recebi um chamado extraordinário de Deus para trabalhar na Serra do Senhor. Foi um momento singular. Nesse momento singular, ele teve uma visão que abarcava uma grande multidão de almas, incluindo os salvos do Brasil. Mas foi em 1920, durante uma conferência, que Gustavo Nordlund teve a revelação de que seu destino era o Rio Grande do Sul. Assim, em 1922, eu e minha família partimos rumo ao Brasil. Nós iniciamos a nossa viagem via América do Norte. Exatamente no dia 3 de fevereiro de 1924, quando eu, a minha esposa Elizabeth e o meu filho Herbert chegamos em Porto Alegre, prontos para iniciar a nossa missão. Após um período de adaptação e estudo da cultura local, nós começamos a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, levando a palavra de Deus em todos os lugares que conseguíamos e que nos era possível na época. O início do chamado de Deus, que eu e a minha família vivemos, foi marcado pelo primeiro culto no dia 15 de abril de 1924, na Rua Maryland. Naquela ocasião, em um dia chuvoso, o único assistente daquele culto foi um ancião de 70 anos de idade, cujo nome era José Correia da Rosa. Ele entrou na sala onde se realizava o culto, buscando abrigo. Após ter ouvido a palavra, aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele foi o primeiro crente assembleano. A capela era simples, com apenas 4 bancos para no máximo 20 pessoas. Mas Jesus estava presente. Eu estou aqui exatamente onde tudo começou. Aqui na Avenida Maryland, esquina com Eudoro Berlim, exatamente aqui nessa esquina onde tudo começou. O missionário Gustavo Nordlund alugou um pequeno salão. No dia 15 de abril de 1924, ele realizou o primeiro culto da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Meses mais tarde, no dia 19 de outubro de 1924, ocorreu o primeiro batismo nas águas do Rio Guaíba, no bairro Navegantes. Agora, já não era somente José Correia da Rosa, mas mais 9 novos membros foram recebidos na congregação, juntamente com o casal José e Wanda Petersen, vindos de outra igreja. O missionário Gustavo Nordlund celebrou a ceia do Senhor na capela da Rua Maryland com os 12 primeiros membros da igreja. Com a formação de uma congregação de 12 membros, a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul foi oficialmente estabelecida. O local inicial dos cultos, na Rua Maryland, tornou-se pequeno diante do rápido crescimento da comunidade, levando a busca por uma nova sede. Com a generosidade de amigos da família Nordlund, da América do Norte e Suécia, ofertaram $200 cada um. Esse valor foi transformado em 6 contos de réis, moeda brasileira da época. Neste prédio aqui, onde havia uma casa, e o missionário Gustavo Nordlund, no ano de 1926, com ofertas, comprou um terreno com uma casa, e foi aqui que depois de 2 anos ampliou-se então a congregação, a obra foi crescendo, e aqui construiu uma igreja de madeira para 200 pessoas. E foi exatamente aqui neste lugar
a primeira propriedade que a Assembleia de Deus adquiriu na cidade. Esse foi o primeiro imóvel adquirido pela Assembleia de Deus de Porto Alegre, marcando o segundo local da igreja. Em 20 de outubro de 1929, a igreja em Porto Alegre, atendendo ao progresso do trabalho, inaugurou um salão mais amplo na Avenida Cristóvão Colombo, 580, esquina com a Rua Comendador Coruja. O local foi adaptado para acolher 800 membros. No ano de 1932, a Assembleia de Deus de Porto Alegre iniciou a campanha de ofertas para a construção do novo templo. O resultado registrou R$310 mil, hoje equivalente entre R$7.000 e R$8.000. No ano de 1933, a presença da Assembleia de Deus em Porto Alegre estava firmemente estabelecida, com várias escolas dominicais e congregações nos bairros. O impacto do Evangelho também alcançou os navegantes dos rios que desembocam no Guaíba, fato muito expressivo que influenciou o ambiente e criou o que se podia, na época, denominar a Doca dos Crentes. Finalmente, em fevereiro de 1939, a nossa igreja em Porto Alegre alcançou um marco histórico, com a inauguração do nosso principal templo. Reconhecido por membros e obreiros como o Templo da Igreja Mãe. Esse grandioso edifício, na época, o maior da Assembleia de Deus no Brasil e da América Latina, testemunhou o esforço e dedicação dos pioneiros e membros que contribuíram para o crescimento e estabelecimento da igreja na cidade. Assim, ao comemorar os 85 anos da inauguração do Templo Matriz da Assembleia de Deus de Porto Alegre, lembramos com gratidão da vida de fé, dedicação, perseverança que tornou possível a realização desse marco histórico. Que o legado dos pioneiros continue a inspirar gerações futuras na propagação do Evangelho e no serviço ao próximo. Parabéns a todos os assembleianos de Porto Alegre. 85 anos de uma história que jamais será esquecida. Vejam o quanto a nossa igreja cresceu e se multiplicou, levando a luz do Evangelho a todos e ao mundo. Deus cumpriu o seu propósito. Embora somente milagroso esteja aqui, mas primo dia nos veremos no céu, onde veremos para sempre juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo.